Lula. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, sobre o cenário estadual, sobre o cenário nacional, porque já está aqui comigo no estúdio o senador Luiz Carlos Reins, do PP, Progressistas, e vou confirmar com o Diego, porque eu estou sem o retorno do vídeo aqui, mas também está conosco aí, não aqui no estúdio, mas conectado pela internet, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos. O senhor está com a gente, senador? Boa tarde. Boa tarde, Taline. Estou aqui olhando bonitinho aí para você, para o Reins e para os demais integrantes aí da mesa. Ah, que bom. Vou pedir para botarem a imagem aqui. Já estou lhe vendo, ó. Eu mesma apertei aqui, o Diego deixou tudo prontinho. Estou lhe vendo também. Muito obrigada, senador, pela presença com a gente aqui nessa Esfera Pública. Senador Luiz Carlos Reins, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de vir aqui até o estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado, Taline. Obrigado, Mourão. Um abraço a vocês, guaibeiros. Então, eu queria começar um pouquinho, vamos justamente falar do cenário nacional, e queria começar por essa pauta que vem se impondo, né? A questão meta fiscal. Há todo um trabalho ali do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno do déficit zero, do cumprimento da meta fiscal. O presidente Lula, recentemente, deu uma manifestação dizendo que, bom, se não dá para cumprir a meta, que paciência, porque os programas e ações do governo federal, especialmente na área social, não teriam impacto disso. Isso acabou, claro, gerando aí muito descontentamento, especialmente no Congresso Nacional, porque parlamentares vinham tentando negociar, articular e equalizar a questão dos números, e também no mercado, né? O mercado teve uma reação imediata. Então, se o senhor me permite, senador Reins, vou começar pelo senador Mourão, já que ele está à distância, para a gente trazer ele mais aqui para dentro do estúdio com a gente. Como é que o senhor tem avaliado e acompanhado esses movimentos em torno da área econômica e especialmente da meta fiscal para o ano que vem, senador Mourão? Olha, Taline, o governo, né, presidente Lula, ele se autocolocou uma bola de ferro, que é o descompromisso com o equilíbrio fiscal. O nosso país precisa ter uma previsibilidade entre receita e o gasto público, porque temos uma dívida pública elevada e que é a razão dos juros, né, estarem num patamar mais alto. O governo parece que desconhece isso. O ministro Haddad vinha se batendo pela manutenção dessa proposta do déficit zero, mesmo que não conseguisse alcançar isso, mas pelo menos havia, né, vamos dizer, uma busca para que isso ocorresse. E a partir do momento em que o presidente da República ele joga por terra isso, né, a gente não sabe quanto vai ser esse déficit para o ano que vem. Esse ano, a minha estimativa é 1,5%, 1,6% do PIB de déficit público, né? E ano que vem vamos entrar, na minha visão, mais ou menos por esse caminho. Com isso, os juros vão continuar altos, porque é a forma que o Banco Central tem para defender a nossa moeda e evitar o aumento da inflação. O governo parece que desconhece isso, continua com aquela política errada que iniciou no segundo governo Lula lá atrás e depois teve seu ápice com a Dilma, o Guido Mantega, de ministro da Fazenda, que sobre a égide do gasto devido. E não é assim que funciona, porque o gasto governamental está atrelado àquilo que ele consegue arrancar por meio dos impostos do conjunto do cidadão brasileiro. Senador Luiz Carlos Reins. Taline, já o ano passado, Mourão ainda não havia assumido, nós votamos esse chamado arcabouço fiscal. Mourão lembra desse assunto. E eu fui um dos poucos senadores que votaram contra. Nós temos 16 ou 17 votos, recordo, já prevendo, Mourão, que as coisas iriam degringolar, como estão acontecendo nesse instante. E o mercado, como o senador Mourão falou, está respondendo a essas atitudes. Então, esse déficit é muito elevado, né, e essa gastança desenfreada faz com que o país fique à deriva nesse processo. Aí é o mercado já respondendo, o desemprego acontecendo, muitas empresas fechando, isso é ruim para o país. Então, nesse sentido, um pai de família, Taline, na sua casa, sabe que pode gastar.
pai e a mãe trabalham, o filho trabalha, eu ganho 4, 5 salários, 3 salários, então eu sei que eu posso gastar aquilo, eu não posso gastar mais. Quando gasta mais, algum lugar aperta. Então é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Lamentamos que isso esteja ocorrendo e fizemos a nossa parte, Mourão, eu e outros senadores da oposição, para tentar frear esse gasto do governo. Agora, uma outra questão que também tem mobilizado muito o Congresso Nacional agora, especificamente o Senado, é a reforma tributária. Nós vimos um texto ser aprovado em julho, ali, se eu não me engano, pela Câmara dos Deputados, um texto que acabou gerando muita apreensão e, acima de tudo, muitas críticas, especialmente de prefeitos, aqui o próprio prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, dizendo que, bom, primeiro, que os prefeitos, agentes municipais não foram protagonistas das discussões da reforma tributária na Câmara, que os governadores acabaram ganhando esse protagonismo na Câmara dos Deputados e que agora os prefeitos pretendiam ter uma maior participação. A gente viu em parte isso acontecer em diversas reuniões, audiências, numa própria sessão especial que teve no plenário do Senado com a participação e possibilidade de manifestação de prefeitos, mas ainda assim há muitas arestas que vão precisar ser aparadas e modificadas nesse texto pelo Senado. Recentemente, semana passada, vimos o relator apresentar mais uma série, na sua primeira versão, uma série de exceções em relação ao texto da Câmara. O próprio ministro Haddad se manifestou, disse que o impacto seria bilionário, e, bom, está no colo do Senado agora tentar arredondar ou aprimorar o máximo possível esse texto, inclusive contemplando aí os temores desses prefeitos que sustentam, apesar de manifestações em contrário, que muitas prefeituras vão perder recursos. Qual é a expectativa que dá para se ter em relação ao texto da reforma tributária, senador Mourão? Bem, Thaline, o imposto é algo, o próprio nome já diz, né? É imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. É a primeira coisa que salta aos olhos, né? E quando reduz para alguém, aumenta para outro, né? Exatamente. E quando a gente olha, né, o clássico, né, do Adam Smith, lá atrás, né, ele dizia que todo imposto ele tem que ser, o sistema tributário tem que ser neutro, tem que ter, né, uma segurança, né, e justiça nisso aí, simplicidade e justiça, né? E era a ideia dessa reforma, ser uma simplificação e, principalmente, que todos paguem. Agora, o nosso senador Eduardo Braga, ele fez um trabalho hercúleo, na minha visão, né, com esse relatório, buscando, né, uma melhoria no monstrengo que veio da Câmara, né, mas muito difícil ainda, né? Tem pontos ali que não estão corretamente, né, pensados, né? Nós temos, né, uma simplificação que não é simplificação, porque se tem 5 impostos, vão ficar 4. Né? Então, cadê a simplificação? Né? Há uma questão a quantidade de isenções está tamanha que o IVA vai lá para cima, está calculando já em 30%, né? Que é um absurdo. Né? Praticamente, o setor de serviço vai ser extremamente penalizado, e é o setor que mais emprega hoje no Brasil. Essa questão dos fundos, né? De onde é que o governo vai tirar dinheiro para colocar nesses fundos? A própria, né, o período de transição, nós vamos ter 10 anos aí com as empresas tendo que ter 2 equipes, né, uma equipe para o sistema novo, outra equipe para o sistema velho. Então, isso acredito que será colocado a partir de amanhã na mesa aí da Comissão de Constituição e Justiça e vai levar a muita discussão. Senador Reins. Esse caso, Thaline, eu acompanhei o Melo, nós acompanhamos ele e o esforço que ele fez liderando os prefeitos de capitais e das grandes cidades brasileiras. O que ele já dizia está se confirmando nesse instante, né? A carga tributária deve aumentar. E nós tínhamos um ditado ano passado, no governo teu e do Bolsonaro, que era menos Brasília e mais Brasil. O que teremos hoje? Mais Brasília e menos Brasil. Totalmente o inverso,
onde os prefeitos, e hoje, Thaline, não apenas os prefeitos das grandes cidades, mas as pequenas cidades também preocupadas com isso. Só para situar um pouquinho os ouvintes, senador Reis, quando o senhor menciona menos Brasília e mais Brasil, é porque é uma reclamação antiga, é um problema estrutural, mas há uma centralização muito grande de recursos em Brasília, quando governadores, e especialmente prefeitos, que a gente sabe que tem um contato muito mais direto com a população, e por isso, claro, são mais cobrados, porque é mais fácil, e isso é bom que aconteça, mas na prestação de serviços. Os serviços, a necessidade de atendimento é cada vez maior, especialmente por muitas leis aprovadas em Brasília, quando a concentração de recursos segue sendo o Distrito Federal. E vai ficar pior, Thaline. Esse é o processo que nós temos o dever e fazemos a nossa parte com relação à carga tributária. Mourão fala em 30%, sim. E nós nós temos um compromisso, nós da oposição, junto com o Mourão e outros, para que nós não deixemos aumentar a carga tributária. Isso, nesse instante, é o que vai acontecer. Então, o nosso empenho nesse instante é barrar que aumente a carga tributária para qualquer cidadão brasileiro. O consumo, hoje, os prestadores de serviços estão altamente prejudicados, o comércio prejudicado, os serviços prejudicados, a agricultura prejudicada, então vários segmentos estão hoje prejudicados com o projeto que veio da Câmara dos Deputados. E preste atenção, Thaline, chegou lá no final da tarde e na madrugada do dia seguinte esse projeto estava votado. Tem gente que não conhecia, não leu o projeto. Então, nós temos um pouco mais de tempo no Senado, estamos fazendo a nossa parte ainda nessas semanas que nos restam desse ano e vamos fazer todo o empenho para que a carga não aumente e possamos fazer algumas correções no projeto que veio da Câmara dos Deputados. Pois o prefeito Sebastião Melo, o senhor menciona um ponto de impedir, né, vetar ali a possibilidade de aumento tributário para o contribuinte, e o prefeito Sebastião Melo diz que eles estão articulando os prefeitos que seja incluída, já que há uma narrativa, pelo menos por parte dos protagonistas envolvidos nas discussões dessa reforma, de que nenhum município vai perder recursos, que então seja incluída uma emenda dizendo de forma bem clara que nenhum município brasileiro perderá recursos com a reforma. Senador Mourão, é possível fazer a inclusão de uma emenda nesse sentido? E mais do que isso, na sua avaliação, o que deve demandar uma maior atenção do Senado nessas discussões que avançam justamente para garantir pontos como esses que vocês mencionaram, a necessidade de simplificação, que é o argumento prioritário da reforma, e de fato ela é necessária, empresas têm estruturas específicas para calcular imposto no Brasil hoje, é uma coisa totalmente esquizofrênica, e também para impedir, né, o repasse de qualquer possibilidade de aumento para o contribuinte e já equalizar temores como os dos prefeitos, com temores como os do setor de comércio, de serviços, por exemplo. O que o senhor acha que são os pontos que devem levar uma maior atenção dos senadores nesse momento de discussão e de avanço da reforma na casa? Thaline, o assunto tive algumas conversas com o prefeito Melo, né? Melo nos alertou bastante sobre essa questão. Em tese, o fundo de compensação, são dois fundos, né? Um é o fundo de desenvolvimento regional e o outro é o fundo de compensação que seria para atenuar as perdas que estados e municípios sofreriam, né? Mas a nossa preocupação é que esse fundo terá que ser subvencionado por recursos do governo federal, que já se encontra com a corda no pescoço pelo assunto que estávamos debatendo inicialmente, que foi o problema do equilíbrio fiscal. Então, nós temos ainda um trabalho a fazer aí nesses dias agora de discussão. E você mencionou especificamente essa emenda, né? Essa emenda ela teria que ser lançada agora já em plenário, porque eu não vejo que tenha mais tempo, né, para o relator do projeto acolher mais uma emenda nesse momento. Eu acho que tiveram mais de 400 emendas, eu acho que ele acolheu 200, né? Foi um trabalho muito grande que o Eduardo Braga fez, mas ainda com esse problema que você mencionou. Senador Reis. Eu vejo, nessa altura, Thaline, passa tudo. Se quiserem aprovar com os votos da maioria que precisa ter, vão
até prometer que façam isso. Agora, não sei, Mourão, se vão cumprir depois. Esse é outro problema. No momento deixa votar e que essa emenda venha. É importante para os prefeitos. Agora mesmo, 2 semanas atrás, num evento no Senado, foi mencionado isso, que nenhum prefeito perderia receita. Por outro caso, que os prefeitos reclamavam em Brasília, as receitas que os municípios recebem do governo federal não ficariam inferiores a que o ano passado tiveram. Eles reclamavam que perderam receita em 23 do que estavam recebendo em 2022. Então, houve um compromisso do líder do governo, nesse caso, nesse momento lá, quando falou no microfone, publicamente, que os prefeitos não se preocupassem, que estaria garantido a eles, em 2023, o mesmo recurso que haviam recebido em 2022. Deve se cumprir, porque foi uma promessa pública. Agora, esse assunto, a preocupação é para frente, Thaline. Para votar, eu entendo que possa até passar. Agora, a dificuldade, como o Mourão fala, é cumprir em cima desse desequilíbrio fiscal que está havendo no governo federal. Até porque a reforma ela vai ter um impacto, a gente está discutindo muito aqui, mas o impacto da reforma previsto no texto, a gente vai começar, não é que vai começar a sentir, mas ela vai ter diversas etapas que se estendem ao longo de praticamente 50 anos. Os próprios governadores, os próprios governadores que tiveram a participação fundamental na aprovação na Câmara, depois foram reclamar para nós no Senado, que haviam sido enganados. Quer dizer, pensavam uma coisa, e quando eles foram fazer as contas, foram ver que não era bem assim como pensavam. Quer dizer, um projeto que eles pressionaram no Senado, na Câmara para votar. E foram pedir que nós também ajustássemos algumas questões que prejudicam também os estados brasileiros. Então, não são só as prefeituras prejudicadas, os próprios estados agora começaram a reclamar nesse instante, né, nesse debate público que houve no Senado, que também eles precisavam de alguns ajustes para os governadores. Senador Mourão. Olha, nesse aspecto aí, Thaline, ainda tem a seguinte questão, né? Vamos lembrar que o ICMS, que é o do imposto que causa maior número de contencioso e que é o imposto central aí que os nossos estados têm na mão. A partir de 2029, né, a cada ano, até 2033, 10% vai transformando de ICMS no tal do IBS. Quando chegar aí em 32, né, ainda terão 60% de ICMS e 40% de IBS. Aí vai mudar da noite para o dia, vai de 60 para 0 e o outro sobe para 100. Olha, para quem conhece o nosso país, esse troço não vai conseguir avançar da forma como está planejado desse jeito, na minha visão. E tem mais, Mourão, mais o conselhão que terá que passar pelo conselhão. É outro absurdo que vai acontecer em Brasília, essa também concentração de poder para chegar lá com o Pires na mão e pedir ajuda. Agora, o conselhão, só um instantinho, o conselhão, né, o Eduardo conseguiu dar uma amenizada nele, mudou o nome, né, parece aquela, né, da escolinha do professor do Raimundo, né, mas fala diferente, né, e tirou a função de legislar, né, porque ele estava usurpando funções que são do Congresso Nacional. Mas, na nossa visão aqui, com a inteligência artificial, não precisava nada disso aí. Seria tipo um PIX tributário. Eu acho que tiveram mais de 400 emendas, eu acho que ele acolheu 200. Né? Foi um trabalho muito grande que o Eduardo Braga fez, mas ainda com esse problema que você mencionou. Senador Reins. Eu vejo, nessa altura, Thaline, passa tudo. Se quiserem aprovar com os votos da maioria que precisa ter, vão até prometer que façam isso. Agora, não sei, Mourão, se vão cumprir depois. Esse é outro problema. No momento deixa votar e que essa emenda venha. É importante para os prefeitos. Agora mesmo, 2 semanas atrás, num evento no Senado, foi mencionado isso, que nenhum prefeito perderia receita. Por outro caso, que os prefeitos reclamavam em Brasília, as receitas que os municípios recebem do governo federal não ficariam inferiores a que o ano passado tiveram. Eles reclamavam que perderam receita em 23 do que estavam recebendo em 2022.
Então, houve um compromisso do líder do governo, nesse caso, nesse momento lá, quando falou no microfone, publicamente, que os prefeitos não se preocupassem, que estaria garantido a eles, em 2023, o mesmo recurso que haviam recebido em 2022. Deve se cumprir, porque foi uma promessa pública. Agora, esse assunto, a preocupação é para frente, Thaline. Para votar, eu entendo que possa até passar. Agora, a dificuldade, como o Mourão fala, é cumprir, em cima desse desequilíbrio fiscal que está havendo no governo federal. Até porque a reforma ela vai ter um impacto, a gente está discutindo muito aqui, mas o impacto da reforma previsto no texto, a gente vai começar, não é que vai começar a sentir, mas ela vai ter diversas etapas que se estendem ao longo de praticamente 50 anos. Os próprios governadores, os próprios governadores que tiveram a participação fundamental na aprovação na Câmara, depois foram reclamar para nós no Senado, que haviam sido enganados. Quer dizer, pensavam uma coisa, e quando eles foram fazer as contas, foram ver que não era bem assim como pensavam. Quer dizer, um projeto que eles pressionaram no Senado, na Câmara para votar. E foram pedir que nós também ajustássemos algumas questões que prejudicam também os estados brasileiros. Então, não são só as prefeituras prejudicadas, os próprios estados agora começaram a reclamar nesse instante, né, nesse debate público que houve no Senado, que também eles precisavam de alguns ajustes para os governadores. Senador Mourão. Olha, nesse aspecto aí, Thaline, ainda tem a seguinte questão, né? Vamos lembrar que o ICMS, que é o do imposto que causa maior número de contencioso e que é o imposto central aí que os nossos estados têm na mão. A partir de 2029, né, a cada ano, até 2033, 10% vai transformando de ICMS no tal do IBS. Quando chegar em 2032, né, ainda terão 60% de ICMS e 40% de IBS. Aí vai mudar da noite para o dia, vai de 60 para 0 e o outro sobe para 100. Olha, para quem conhece o nosso país, esse troço não vai conseguir avançar da forma como está planejado desse jeito, na minha visão. E tem mais, Mourão, mais o conselhão que terá que passar pelo conselhão. É outro absurdo que vai acontecer em Brasília, essa também concentração de poder para se chegar lá com o pires na mão e pedir ajuda. Agora, o conselhão, só um instantinho, o conselhão, né, o Eduardo conseguiu dar uma amenizada nele, mudou o nome, né, parece aquela, né, da escolinha do professor do Raimundo, né, mas fala diferente, né, e tirou a função de legislar, né, porque ele estava usurpando funções que são do Congresso Nacional. Mas, na nossa visão aqui, com a inteligência artificial, não precisava nada disso aí, seria tipo um PIX tributário, né, aquilo sendo recolhido diariamente e sendo distribuído, né, a quem de direito. Eu acho que essa seria a visão, efetivamente, de futuro de um sistema moderno. Agora, uma última questão em relação ainda a pontos dessas reclamações da reforma, a composição justo do conselho, né? E a gente vê como pano de fundo, como viés nessa composição do conselho, uma briga que não é de hoje, claro, mas que fica mais evidente envolvendo o interesse dos estados. Não por acaso foi oficializada uma movimentação que já acontecia em relação aos estados do Sul-Sudeste, que formaram, então, um grupo oficialmente nesse ano, muito por medo de uma menor participação ou de prejuízos de estados do Sul e Sudeste, que são considerados os estados ricos, em relação a estados como Norte e Nordeste. Esse pano de fundo e essa queda de braço entre os estados tem mobilizado a movimentação de senadores em relação a esse tema, senador Mourão? Olha, obviamente que tem. Com as bases eleitorais, claro. Lógico que tem, né? Porque o Conselho está formado por 27 representantes dos estados, mais 27 representantes dos municípios, né? E levando em consideração a população, etc. e tal, né? Eu vejo, né, muita, assim, não considero que esse Conselho vá ser eficiente e eficaz, né?
O próprio Conselho dos Secretários de Fazenda hoje andou se pronunciando, né, colocou um documento hoje na imprensa, né, criticando, né, pontos da reforma e especificamente a questão do comitê gestor, né, novo nome que foi dado pelo nosso colega relator, o senador Eduardo Braga. Senador Reins. Thalini, é muito bem-vindo essa mobilização dos governadores do Sul e Sudeste. Na semana passada, Mourão, eu participei sobre um outro assunto de uma reunião a convite do governador Ratinho, né, e o Eduardo Leite participou também, Tarcísio, todos Zema, todos participaram em cima de um assunto sobre energia elétrica, que eu tenho um voto em separado de um projeto que beneficiou o Nordeste. O Norte, o Sul, o Sudeste e o próprio Centro-Oeste são prejudicados nesse processo. Então, essa foi a discussão. Então, é bem-vinda a mobilização, porque ele se organiza, não apenas o Sul, mas o Sudeste também é muito forte, porque o Nordeste, nesse caso, sempre leva vantagem pela organização que tem. Eu vi na votação desse meu projeto que eu tinha lá, como eles são mobilizados, né, em cima quando se defende seus interesses, no caso. Então, é bem-vinda essa mobilização do Sul, Sudeste, né, e o próprio Centro-Oeste deve estar conosco nesse processo também. E aí são votos que se somam na hora da votação dessa matéria importante que é a reforma tributária. Nós vamos continuar conversando aqui com os senadores do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão e Luiz Carlos Reins, mas eu preciso fazer uma pausa rapidamente aqui, porque eu tenho um recado extremamente importante. Você está sofrendo com catarata, glaucoma, síndrome do olho seco, coça tanto os olhos que chega a deslocar a retina. Sério isso, Wellington? Meu Deus. Está perdendo a visão por causa da diabetes? Tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu estou aqui com o Wellington Rocha para a gente falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o Melhor Visão. Boa tarde, seja bem-vindo, Wellington. Boa tarde, Thalini, boa tarde, senador, boa tarde a toda a equipe, boa tarde também a toda a audiência. O kit Melhor Visão, ele traz o que é de mais avançado em tecnologia na saúde no cuidado com a visão. Ele age de dentro para fora, isso é importante. Então, a pessoa que tem, por exemplo, síndrome do olho seco, ela coça a visão e às vezes ela fica tentando hidratar a visão de dentro para fora. Isso ocorre por causa da degeneração macular. A mácula que tem a função de hidratar a visão de dentro para fora, ela tem a função de proteger a visão do excesso de raios ultravioletas e do excesso também de luz azul, que hoje todos nós consumimos as telas. Todos as telas, justamente, sem parar. E o nosso corpo, ele não produz carotenoides. A mácula é composta 100% de carotenoides. As mulheres que passam pelo período da menopausa, elas têm perdas desenfreadas, é ladeira abaixo, literalmente, né, por causa dos distúrbios hormonais. Aí troca o grau do óculos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, não sabe o que está acontecendo. O kit Melhor Visão, ele traz os dois principais carotenoides que faz uma regeneração macular e hidrata a visão de dentro para fora. Você que tem catarata, por exemplo, que está nos ouvindo, você vai usar 2 cápsulas do Melhor Visão, ele vai clareando a visão, vai desembaçando. Você que tem glaucoma, a distinção das cores vai ficando muito mais nítidas, mas acima de tudo, você que está perdendo a visão por causa da diabetes, a retinopatia diabética, os nossos clientes têm feito novos exames constantemente, comprovado que ajudou a paralisar, a estagnar a degeneração. Eu posso usar até um termo aqui, resgatou novamente a alegria de viver dessas pessoas, porque são pessoas que já perderam a visão de um olho por completo e a outra já está ali 60%, 70% comprometida. Ou seja, não vai recuperar a visão, porque em 99% dos casos da retinopatia diabética não se recupera, mas pelo menos paralisa, a pessoa continua mantendo a esperança. Então, você costureira que está nos ouvindo, motorista de ônibus, caminhoneiro, motorista de aplicativo, comerciante, empresário, jornalista, né? Eu tenho a síndrome do olho seco, que não consegue, né, mas mandar um pix, uma mensagem no WhatsApp, que mora sozinho, que não tem ninguém, porque está extremamente preocupado, claro, porque a visão é essencial, né? Está cada dia pior. Faça uma escolha inteligente e comece a cuidar da sua visão com o Melhor Visão, hoje mesmo. Ligue agora para 0800 103 3660. Eu vou repetir. 0800
103 3660 e adquira o seu kit Melhor Visão, Wellington. Vai comprar hoje, vai receber hoje, não só em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mas na Serra, no Vale, no Planalto, acima da Serra. Você de Passo Fundo vai receber hoje ainda, começa a usar hoje, mas vai poder pagar, Thaline, até no final de abril do ano que vem, depois que terminou de usar. Aí, quando já viu os resultados. Justamente. Né, eu posso usar, tem um termo muito antigo que os nossos avós, os nossos pais usavam. Aqui a gente mata a cobra e mostra o porrete. Né? Então você usa primeiro, sente os resultados, os benefícios e paga depois. É isso. Gente, impressionante o que o Wellington acabou de falar aqui e a seriedade do Melhor Visão, a eficiência e eficácia. Você compra hoje e, como eu mencionei, começa a usar e já sente os resultados, vai pagar só depois que já tiver sentido, claro, as melhorias. E lá em final de abril, ou seja, toma e paga só quando terminar de usar. Não tem custo de entrega para toda a região, mas só falta 1 minuto e meio para encerrar a promoção. Então, vou repetir aqui, Wellington, mais de um número para facilitar. 0800 103 3660. É um número só, eu me equivoquei. Vou repetir ele de novo. 0800 103 3660. Neste número também há a possibilidade de fazer o contato por WhatsApp. Então, dá para telefonar, mas dá também para mandar uma mensagem ali pelo WhatsApp no 0800 103 3660. Wellington, muito obrigada por nos trazer essa dica tão importante para mim, inclusive, eu mencionei para o Wellington, eu uso colírio muitas vezes por dia para síndrome do olho e incomoda muito. Te prometi que vou trazer o teu kit amanhã. Darei meu depoimento aqui, ao vivo para os ouvintes. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Senhor tem olho seco, senador? Não, graças a Deus. Não. É bem difícil, incomoda muito, é muito complicado. Wellington, muito obrigada. Um abraço a você e a toda a audiência. Até mais, um bom trabalho. Obrigado. Vamos continuar o nosso papo, então, aqui com os senadores Luiz Carlos Reis, que nos ajudou aqui na nossa conversa sobre o Mais Visão, e também com o senador Hamilton Mourão. A gente está aqui no início de novembro, temos o início do recesso parlamentar já marcado para dezembro, e pautas importantíssimas, né, como a questão de meta fiscal, que a gente tratou aqui, reforma tributária, que também tratamos aqui. O que dá para esperar de mobilização dos senadores nesse tempo que ainda resta até o início do recesso? Claro, tem toda a questão envolvendo orçamento, quer dizer, vão ser meses aí, esses que antecedem o início do recesso, bastante agitados, senador Reis. Semanas. Pois é, semanas. Thaline, nós temos algumas questões importantes que eu recebo, Mourão seguramente também recebe, sobre a questão do marco temporal, a derrubada dos vetos numa sessão do Congresso. Nós temos um projeto do senador Oriovisto, relatado pelo senador Amin, com relação às decisões monocráticas do Supremo, também nós temos que votar essa matéria. Tem a questão da PEC, né, do Rodrigo Pacheco, o Mourão e eu subscrevemos também. Também envolvendo o Supremo. Com relação às drogas. As drogas. Então, mas envolve indiretamente, porque o Supremo. Então, na prática, né, senador, desculpa eu lhe interrompi, mas só para os ouvintes entenderem um pouco, pelo menos aí, o marco temporal que o senhor mencionou, a questão das drogas, são temas que o Supremo ou encerrou ou está com pauta prevista e já iniciou as discussões com alguns votos e acabaram suspensos por pedido de vista, enfim, mas que o Congresso não concorda. E, então, dá para dizer que é mais um capítulo nessa queda de braço política, porque o Congresso acha que o Supremo está ultrapassando os seus limites, e o Supremo diz que muitas vezes acaba provocado pelo próprio Congresso Nacional ou age em função de inércia do Congresso. Bom, mas de todo jeito nós temos dois dos principais poderes da República envolvidos nesse episódio de tensionamento, senador. O que nós esperamos, temos certeza que o marco temporal será votado, os vetos, foi votado na Câmara, votado no Senado,
presidente Lula vetou e esses vetos devem ser derrubados, para nós restabelecermos a normalidade nas questões e o direito de propriedade ser respeitado. Então, esse é o primeiro passo e seguramente na primeira sessão do Congresso, que deve ocorrer daqui para 2 semanas no máximo, resolvermos esse impasse que nós somos muito cobrados. Da mesma forma, essas decisões monocráticas do Supremo, que já foi votado na CCJ e agora está para ser votado no plenário. Então, são algumas matérias que se somam a essas outras questões importantes que as ruas nos cobram, Thaline, e nós temos que dar essa resposta. E, felizmente, depois de muito esforço, a casa começa a se mobilizar contra essas decisões do Supremo que, de uma certa forma, atropelam o Congresso Nacional. Né? O caso das drogas, especificamente, um projeto de lei do presidente Lula, veja, um projeto de lei do presidente Bolsonaro, são campos opostos, e agora vem eles legislar sobre o que eles entendem. Então, esse ponto, o próprio Rodrigo Pacheco, com a nossa aquiescência também, tem um projeto que coloca um freio nessa posição. Então, são fatos importantes que também se somam a outros fatos, como a questão da reforma tributária, e esse equilíbrio fiscal, enfim, que nós temos que votar ainda, e o próprio orçamento ainda nesse ano. Senador Mourão. Pois é, vou aí reforçar as colocações do meu amigo senador Reins, né? É bastante trabalho que nós temos aí pela frente, são temas polêmicos, eu acredito, ainda não vi o que está previsto para ser votado em termos de veto na reunião que o Congresso terá na sessão da quinta-feira, dia 9, mas não sei se o veto do marco temporal já vai estar ali para ser votado, né? Esperamos que sim, e aí a gente já tenha condições de nos pronunciarmos a esse respeito, né? O Reins também mencionou o projeto do Oriovisto, está completando, acredito, amanhã, né, o último dia em termos de sessão regimental para que ele possa ser votado, é a PEC 8, né? Também, essa semana, na Comissão de Constituição e Justiça, tem um outro projeto que é do senador Rodrigo Pacheco, que é a PEC 10, que é aquela que estabelece o quinquênio aí para as carreiras da magistratura, e esse é um tema polêmico também, porque implica, talvez, em benefícios para uma carreira específica, e isso vai levantar polêmica, né? E é a própria questão que nós viemos nos degladiando em relação a essa constante invasão, né, de competência que a Suprema Corte tem feito em relação ao Congresso Nacional, que finalmente levou a uma reação, digamos assim, mais organizada, né, abrangendo não só nós que somos de oposição, mas também outros grupos de senadores que não se identificam tanto com a nossa forma de pensar. Senador Mourão, o senador Reins vai continuar com a gente aqui mais um tempo, e o senador Mourão tem que sair agora às 2 horas, e eu não posso deixar de aproveitar e perguntar, o senhor mencionou muito aqui a atuação de senadores como vocês dois de oposição, e uma questão mais política, senador Mourão, porque o senhor deixou bastante claro o seu descontentamento com o ingresso do Republicanos na base do Lula. Claro, hoje em dia os partidos não fazem mais movimentos totalmente heterogêneos, sempre há dissidentes, alas, é muito difícil hoje uma unidade, especialmente no Congresso Nacional, em torno da movimentação de um partido, mas o senhor não ficou contente com essa aproximação, pelo menos de uma ala do partido com o governo Lula. Como é que o senhor tem avaliado nesse sentido essa aproximação, e mais do que isso, se o senhor já está apaziguado ou se ainda pensa em deixar o partido? Olha, Thaline, realmente, né, para quem pertenceu, né, ao governo do presidente Bolsonaro, tendo sido seu vice-presidente, né, fica muito difícil para mim colocar um apoio, né, ou participar de um apoio explícito ao governo do presidente Lula, né? Eu sempre deixo claro, né, que eu faço oposição ao governo, mas não faço oposição ao Brasil, né? E o Reins também se comporta muito dessa forma, né? Aquilo que a gente vê que vem do governo e está correto, nós não vamos simplesmente votar contra porque nós somos oposição, né? Então, essa é a nossa maneira de pensar. E no momento que o Republicanos, né, ele avançou numa relação com o governo, muito mais numa base pessoal,
em torno do deputado Silvio Costa Filho e da amizade que o pai dele tem com o presidente Lula, eu relevei esse fato, né, por considerar que não é um abraço, né, para valer do Republicanos com o governo Lula, né? Então, enquanto nós nos mantivermos nessa, vamos dizer assim, nessa relação, né, não tão, digamos assim, configurada de forma explícita, eu permaneço no partido. Perfeito, explicado. Senador Mourão, Hamilton Mourão, senador aqui pelo Rio Grande do Sul. Quero agradecer muito, senador, a sua disponibilidade, a conversa com a gente aqui no Esfera Pública. Muito obrigada, uma boa tarde, um bom trabalho. E nós vamos lhe incomodar mais vezes agora, porque, de fato, a pauta no Senado promete. Não, muito obrigado aí, Thaline, né? E eu tenho que me retirar porque eu tenho uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin, exatamente para tratar da questão aí das nossas empresas lá do Vale do Taquari, que ainda estão sem acesso à fonte de financiamento do BNDES e precisam, né, ter esse acesso para retomar as suas atividades. Então, eu vou lá tratar com o vice-presidente, que é também ministro da Indústria e Comércio. Diga, Raíssa. Cobre dele, nós já passamos um documento, ele sabe, com relação à inclusão dos bancos cooperativos, né? O Sicredi, Sicobi, Cressol, sei lá, são os bancos importantes que nós temos e os que mais atuam na região, não apenas na região, mas no estado inteiro, mas na região especificamente, para atender... Só a Caixa e o Banco do Brasil, por enquanto, hoje sem autorização. É só BNDES, né? Direto, Caixa e Banco do Brasil, tá ali. Então é importante que os bancos cooperativos também possam participar, mano. Cobrança, o presidente já sabe, o vice-presidente já sabe desse assunto, mas não é demais cobrar deles essa posição. Obrigado aí, Mourão. Não, vou fazer isso aí, Raiz. Inclusive o documento que eu estou levando, que foi composto aí a 4 mãos com a turma lá do Vale do Taquari, né, menciona esse fato que você tocou aí, né? Então, é por isso que eu peço desculpas, mas é para reforçar aí a nossa ação aqui de senadores, fiscalizando, né, na busca daquilo que é necessário para o nosso Estado e, em particular, hoje, para a região do Vale do Taquari. Muito obrigado aí, um abraço. Raiz, nos vemos aí amanhã. Valeu, Tia. Tá certo, uma boa reunião, uma boa sorte, senador Mourão. Muito obrigada.